Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiros. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é segunda-feira, 30 de junho de 2025, o último dia do primeiro semestre. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça. Nosso programa tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, coordenação de central de Rafael Baldez, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. E o assunto de abertura da edição de hoje é o recém-criado Programa de Projetos Sustentáveis na Agropecuária. O governo federal lançou o Programa de Projetos Sustentáveis na Agropecuária com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa, no aumento da produtividade no campo e na adaptação às mudanças climáticas. A iniciativa integra o Plano ABC+, e foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. O objetivo, segundo o governo, é estimular propostas inovadoras da sociedade civil voltadas ao desenvolvimento sustentável no setor agropecuário, promovendo tecnologias de baixa emissão de carbono e práticas mais resilientes. Os projetos selecionados vão poder receber apoio técnico e financeiro, desde que comprovem viabilidade e impacto positivo. Ainda de acordo com o governo, a seleção vai ser realizada por chamada pública e os critérios incluem a eficiência no uso da água, manejo sustentável do solo e contribuição para metas ambientais internacionais, como o Acordo de Paris. Haverá também uma plataforma para divulgar as propostas e conectá-las a potenciais investidores. O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, será responsável por articular parcerias com instituições financeiras e organismos internacionais. A ideia, segundo a pasta, é unir esforços públicos e privados para fortalecer a agricultura sustentável no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Obrigado, Lucília. E a Comissão de Assuntos Jurídicos da Farsul irá promover na próxima quinta-feira, dia 3, um ciclo de debates sobre a recuperação judicial de produtores rurais no Estado. O evento vai acontecer presencialmente no auditório da entidade a partir das 5 horas da tarde e online por meio do YouTube da Farsul. Entre os palestrantes estarão o coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Farsul, Nestor Rain, presidente da Federação Gedeão Pereira, ainda Alberto Querubim, que é presidente da União Brasileira dos Agraristas Universitários, Wilson Barufaldi, presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Empresariais, José Afonso Leirão Filho, advogado e autor do livro Recuperação Judicial no Agronegócio e as alterações pela Lei 14.112 de 2020 ao produtor rural em crise. Também participará o palestrante Guilherme Caprara, que é advogado com atuação especializada em recuperação judicial, André Esteves, professor na PUC, Rio Grande do Sul, e Newton Carpes da Silva, desembargador do TJ aqui no Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Estado. E assim concluímos este primeiro bloco do programa em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar da cadeia produtiva da batata aqui no programa. Estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa desta segunda-feira, dia 30. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo.
porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloz. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. Bem no Guaíba Correio Rural, da manhã de hoje, a gente vai falar da cadeia produtiva da batata, pois em outubro do ano passado foi criada a Associação Brasileira da Batata in natura, que tem o objetivo de aumentar a produção no país e também o consumo, inclusive desmistificar, não é, a crença de que a batata é um alimento que engorda. Muito pelo contrário, né? Tem questões nutricionais relevantes da batata e a gente vai saber mais detalhes disso, não é, exatamente desta campanha que a associação recém-criada está fazendo para aumentar aí o consumo da batata aqui no Brasil, conversando a partir de agora com o Lincoln Ricardo Carrinho da Silva, que é produtor de batata lá no oeste paranaense, no município de Toledo, e é diretor da ABIN, a associação recém-criada. Cara, Lincoln, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado por esse momento, por esse espaço, para a gente poder falar. Enfim, é sempre maravilhoso, né, poder estar nos canais, falando ainda mais com vocês, que tem uma grande tradição, muita história, né, justamente nessa área, então, da área do agronegócio. Ficamos imensamente felizes e honrados. A satisfação é toda nossa e estamos falando com um paranaense, que é um estado importante na produção, assim como Minas, Goiás, lá no Nordeste, a Bahia também, mas aqui no Rio Grande do Sul também, não é? Ali nos campos de cima da serra, temos uma produção importante. Quer dizer, a batata, ela está em várias regiões do país, não é? Em várias regiões do país. Inclusive, eu estava há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses, eu estava lá aí no Rio Grande do Sul, visitando nossos produtores, nossos associados, também pessoas da cadeia da batata, justamente nessa região. Sim, o Brasil tem uma série, vários estados que têm tradição. Então, São Paulo também, da região, tanto a região sudoeste, também a região de Vargem Grande, né, do sul, que é uma região muito forte. Sim. Rio Grande do Sul, Paraná, ali na região de Palmas, Guarapuava, que tem grande força. Bahia, como você falou, Goiás e Minas Gerais, que inclusive domingo agora eu estou indo para o Triângulo Mineiro visitar nossos produtores e associados. Perfeito. Bom, temos atualmente 5 mil agricultores em todo o país, nesses estados que a gente mencionou agora há pouco aqui, são 120 mil hectares, conforme estimativa do IBGE, uma produção de 4 milhões de toneladas por ano, mas poderia ser maior, não é? Porque também um estudo aponta aí que o consumo per capita, que era de aproximadamente 14 quilos por ano, baixou para 11, ou seja, tem um gap aí que precisa ser explorado, não é? E principalmente, né, Sandro, quando nós olhamos para o consumo de outros países, até vizinhos, né, como Chile, como Argentina, ou europeus, né, que tem uma tradição do consumo da batata 3, 4, até 5 vezes maiores do que esse número que você disse aí. Sim. E sim, o fomento da ABIN é justamente esse é o nosso grande foco, mostrar que a batata, todas as propriedades da batata, a qualidade, que a batata brasileira, que é uma bandeira que nós levantamos muito, a gente fala, é muito conhecida a batata inglesa que se fala, né? Que de inglesa não tem nada, né? De inglesa eu falo, a batata é brasileira, né? Então existe, até falo para seguir o nosso Instagram, que nós temos um Instagram, que é a marca, o branding que nós estamos trabalhando, que é a batata brasileira, nós falamos da nossa terra, o nosso produtor, o nosso suor. Então é justamente isso, e você tem razão em relação ao consumo. Vem diminuindo ao longo dos anos por alguns motivos específicos, né? A batata que é daqui, das Américas, foi para a Europa e depois retornou ao Brasil, mas o nome acabou ficando ainda, não é? Batata inglesa. Isso, exatamente. Ficou o nome batata inglesa, que é aquela coisa do vai sendo conhecida por isso, né? Mas você falou da baixa do consumo, um dos motivos da baixa do consumo, da diminuição do consumo, por uma questão, existe uma questão de hábito, né, de consumo que vem mudando para produtos de mais
ou industrializados, ou o modelo de consumo, aquele consumo mais saudável em casa, ele diminuiu ou mudou. Entretanto, é importante dizer que essa característica de consumo, ela vem mudando. Se você fizer uma observação, eu sempre falo assim, ó, na sua cidade, qualquer cidade que você for, se você analisar a quantidade de academias que surgiram nos últimos 3 anos, concorda? Sim, verdade. É um absurdo, porque as pessoas estão consumindo mais. Nós temos números das mídias sociais relacionados a quantas as pessoas hoje buscam uma saúde melhor, uma alimentação melhor, nutricionistas. Então, isso é uma coisa, é latente. E isso é onde nós estamos embarcando, mostrando que a batata in natura tem uma grande capacidade, ou seja, pela sua quantidade de quilocaloria, ela é melhor do que muitos alimentos que são tradicionais no dia a dia do brasileiro. Então, ela rende mais, você pode comer mais, tendo menor caloria. Então, justamente essa é a nossa bandeira, né, para o consumo aumentar, a chegar, no mínimo, a 10% mais do que já é hoje, 20% mais do que é hoje. Como eu venho sempre falando, nossa intenção não é tirar o alimento, eu quero que só consuma batata. Não é. Nós queremos que a batata seja mais uma opção, uma boa opção. Pelo menos retornar ao que se consumia antes, os 14 quilos. Perfeito. Uns 2 quilos a mais por ano por pessoa, mas por aí. Perfeito, é exatamente isso que eu penso. Tá bem. E ainda sobre essa questão nutricional, não é? Me parece ser um mito, não é? Que a batata, ela engorda, não é? A quem consome, quando temos aí vitaminas, vamos lá, vitamina C, tem ABCs, tem antioxidantes, tem potássio. Rica em potássio, eu ia falar. Riquíssimo em potássio. Sabe o que acontece, na minha concepção, dentro dos nossos estudos que nós temos e das avaliações que nós fazemos, é porque a batata, ela foi muito ligada à ideia da batata frita, se você fizer essa análise. Pois é. Você entende? A batata frita, se eu pegar como os chineses fazem, e você fritar o arroz, ele também vai ficar imensamente calórico. Por quê? Mas não por causa do arroz ou da batata, pela gordura que você coloca ali dentro da fritura, você transforma o alimento. Então, esse mito, né, ou essa pecha que se colocou através da batata, muito foi por causa disso. Então a batata engorda. Mas a batata engorda no que, meu querido amigo? Sim. Vamos entender. Se ela tem uma relação, a batata que você procurar em qualquer instituto sério de alimentação, a relação de quilo, né, entre o quilo do arroz, entre o quilo do feijão, quilocaloria, ela chega, se você comer a batata assada, ou se você comer a batata em molho, ela chega a ser até 40% menos, até 50% menos em alguns alimentos. Então, ela tem potássio, ela é rica em fibras, ela tem uma grande capacidade de alimentação. O que é um outro ponto interessante, ela é barata. A batata, é porque ela rende. 1 quilo de batata, quando você faz, o quanto você consegue render da batata, isso que é mais interessante. Então, o nosso presidente, o Marcos Boschini, nós estávamos conversando recentemente sobre isso, e falando por que na Europa se difundiu tanto a batata. Você sabe por quê? Sabe por qual motivo? Vamos lá. Porque, olha que interessante, a Europa, ela tem um território reduzido, concorda comigo? Exato. Um território pequeno. Então, o que acontece? O plantio, para você, a quantidade de batata que você colhe de um produto, às vezes é 3, às vezes 4 vezes mais do que você consegue em outro tipo de cultivo. Perfeito. Então, para você produzir em um alqueire, você produz muito mais, efetivamente. Ou seja, eu consigo fazer grandes somas de cultivo dentro de um território menor. Tá. Isso, ou seja, isso é otimização, isso é eficiência. Tá. A gente já vai chegar nesse ponto, vamos falar de produção e produtividade aqui no Brasil. Ainda sobre questão nutricional, quero lembrar que é um alimento sem glúten, faz bem para o coração, também faz bem para a saúde mental. A alimentação infantil, poxa, qual o bebê, qual a criança aí que não tem na sua dieta alimentar a batata? Quer dizer, é um superalimento, não é, Lincoln? Eu concordo plenamente com você, eu gosto disso, inclusive venho falando sobre isso também, eu considero um superalimento. Não é à toa, como eu estou falando para você, que a maior parte dos países utilizam a batata como base da sua alimentação. Não é à toa, não é de qualquer forma, é a base da alimentação. Por quê? Porque é um superalimento, tem uma grande capacidade de eficiência,
a capacidade de você, de rendimento, que uma coisa que eu sempre falo, rendimento, em momentos mais críticos ou familiares, ou seja, você consegue render mais, ou seja, ela tem uma grande capacidade de cultivo, é um superalimento, como você mesmo disse. Gostei dessa expressão. Perfeito. Bom, vamos falar de batata de mesa. Eu acho melhor do que batata inglesa, porque de inglesa nós não temos nada, efetivamente. Ela é daqui, é das Américas. Em termos de culturas, de variedades, né? O que nós temos hoje no mercado? A Embrapa vem trabalhando aí, não é, com novas variedades, mas nós temos ainda variedades que vieram de fora, não é? E a Ágata, a Asterix, e aí a multiplicação acabou acontecendo aqui por sementes, aqui interna no Brasil. Como fazer para aumentar essa produção e fazer com que, claro, tenhamos, né, um maior consumo, efetivamente? Legal. Assim, vou responder para sim, nós temos vários tipos de batata, né? Como você falou, a Ágata, a própria Mona Lisa. A Mona Lisa já não existe mais, mas a Asterix, que é um ponto, aí tem a Atlantique, tem a Orquestra, temos vários tipos. Eu acho que assim, cada vez mais a nossa produtividade vem aumentando, por uma série de motivos, seja por um grande trabalho que a Embrapa vem fazendo ao longo dos anos. Isso tem que se dizer, né? O Brasil, a gente fala muitas vezes, a gente critica em alguns momentos, né, algumas questões, mas nós temos que dizer que algumas instituições do Brasil são riquíssimas, né, no seu trato. E nós temos que dar a mão palmatória. A Embrapa vem fazendo um grande trabalho em todos os sentidos. A produtividade vem aumentando por uma série de motivos, por uma questão da própria tecnicidade da produção, né? Ou seja, que passou a ser muito mais técnica e tudo mais. Então, a produtividade, a gente vem sentindo isso no aumento da coisa. Lógico, em alguns momentos sofremos por questões climáticas, naturalmente, como estamos passando agora, por uma questão climática complexa. Ano passado nós tivemos um problema gigante no Rio Grande do Sul, né? Se vocês, né? Vocês passaram aí por um momento, Deus, crítico, complexo, que querendo ou não afetou o mercado da batata, porque vocês são, o Rio Grande do Sul é um grande player da batata, então afetou grandemente o mercado, né, o mercado bataticultor. Então, sim, hoje nós somos, a nossa capacidade de produção, ela é muito grande e a nossa produtividade vem crescendo ano a ano. O ponto para nós hoje é, como eu falei para você, nós precisamos fazer uma correlação certa. Então, uma das coisas é blindar também o nosso mercado de batatas que vem de fora do Brasil. Isso é um ponto interessante. Isso é um ponto interessante também para ser divulgado, para ser colocado. Lógico que essa batata hoje que ela vem para cá, ela não vem para batata de mesa, é importante citar, ela vem principalmente para a indústria, mas querendo ou não, ela tem uma influência dentro do nosso mercado. Não há como dizer que não. Então nós temos que olhar para isso também. A BIM vem muito por essa questão, ela vem muito por esse ponto aí, para nós entendermos. Não é para simplesmente taxarmos, não é esse o ponto não, mas é para entender esse mercado. Olha, de onde vem a nossa batata, onde nós estamos plantando, qual que é a nossa produtividade, a união correta da cadeia e principalmente, como eu falei desde o início, aumentar o nosso consumo, porque aumentando o nosso consumo, toda a cadeia ganha, obviamente, inclusive o consumidor. Eu sempre falo, o aumento do consumo ganha também o consumidor, porque assim, ele tem uma batata de melhor qualidade, ele tem uma batata com preços acessíveis e a economia do Brasil ganha pelo crescimento que se tem, né? Perfeito. Você falou aí da união de toda a cadeia e a associação, ela é composta não apenas de produtores, não é? Perfeito. Essa é eu até ia falar no final, a ABIN nasceu com um intuito muito desafiador, mas imensamente importante, que é unir a cadeia. A cadeia, ela é completa, ela vai, mas é o produtor. Não, é o produtor, é o sementeiro, é o transportador, é o vendedor, é o distribuidor, todo mundo que está dentro eu tenho visitado os CEASAs pelo Brasil, pelo Brasil inteiro, inclusive eu vou agora na segunda-feira no CEASA de Belo Horizonte, para entender a importância da distribuição, a distribuição, né, do alimento no Brasil. Isso é imensamente importante, ou seja, toda a união da cadeia, para todo mundo se fortalecer. Nós vimos outros países, como os Estados Unidos, que fizeram esse trabalho de casa já há anos, há 30 e tantos anos eles já fizeram esse trabalho de casa para esse fortalecimento. Então, o que nós queremos fazer com a BIM? A BIM, foco dela, o primeiro foco, o aumento do consumo da batata, é brigar por essa bandeira, e o nosso segundo foco, objetivo, nós temos 5, mas
O segundo é fortalecer a nossa cadeia, a nossa instituição, brigar, logicamente, por nosso direito, nosso mercado, nossa batata, a batata brasileira. Uhum. Bom, dentro do sistema produtivo, vamos falar de questão agronômica, a gente tem tratado muito, né, ultimamente, de integração, de rotação de culturas. E me parece que a batata ela integra bem dentro desse sistema. Aqui a gente vê, dentro da própria associação, o Leandro Beleboni, que é aqui produtor de São Francisco de Paula, ele produz batata, mas também milho e soja. Quer dizer, integra bem os sistemas produtivos de consorciamento, de rotação de culturas, não é? Isso, perfeito. Ele integra muito bem o sistema de... Nós vemos produtores, por exemplo, que plantam não só batata, como também cebolas, também planta feijão. Eu acho que essa é uma grande força que nós temos na batata. Ela tem uma capacidade de integração e ela, estrategicamente, eu acho isso maravilhoso, porque cada vez mais o produtor também está se profissionalizando nesse sentido. E a batata vem como um produto-chave, uma vez que ela tem, como eu falei para vocês, para você antes, uma capacidade gigante de produtividade, faz com que, se o produtor, né, nas janelas corretas de plantio e tudo mais, tenha o mínimo de perda possível, a não ser que exista uma questão climática absurdamente grande, ou seja, a batata tem essa capacidade. Então, produtividade, essa capacidade de rotação de culturas, que é incrível. Então, o produtor, todo ano, ele consegue fazer muito bem essa divisão e organização, né? Sabendo como ele vai tratar, de como ele vai plantar, de que forma e tudo mais. Então, isso e é por isso que também estamos aqui. Porque com a BIM, um dos focos dela é dar mais informações para a cadeia, informações de plantio, onde se planta, está se plantando, o que está se coando, para qual região está. Isso faz com que se fortaleça e tenhamos cada vez mais uma melhor agricultura, que hoje nós somos ponta no Brasil, né, em termos de agricultura, no mundo, né? Tá bem, você falou da janela de plantio, nós tivemos agora no dia 27 de maio, o Ministério da Agricultura publicando 2 novas portarias do zoneamento agrícola de risco climático, não é? E uma metodologia que é unificada para todo o Brasil, não é? Substitui, inclusive, o zoneamento por estados. Então pega um âmbito nacional e um dos objetivos é exatamente identificar novas áreas com potencial produtivo, como foi o próprio caso lá de regiões em condições de altitude elevada lá na Bahia, né? Quando é que ia se imaginar, não é? Quer dizer, há um esforço de todos os entes, né, do setor para que tenhamos aí uma ampliação na produção, produtividade e consumo, não é? Perfeito. Não, existe uma correlação interessante, sim, o trabalho feito, como eu falei anteriormente, isso fez com que, por exemplo, nós temos também, né, Goiás, que é uma região que também planta, lógico, ainda em termos de representatividade, ainda caminha, né, perto de áreas mais consolidadas, mas isso é muito importante, porque o que acontece no cultivo também, ou seja, algumas áreas no passado que existia, né, ou seja, o cultivo que hoje também não existe mais. Então, fazer esse zoneamento, esse mapeamento completo, para entender onde se pode plantar, inclusive é uma coisa muito legal, a gente recebe muito essa pergunta de pessoas. Nós estávamos recentemente em Brasília, falando com o Ministério da Agricultura, daí um profissional de lá perguntou, eu quero plantar no Mato Grosso, tem como? Sim, né? Então, é um ponto interessante. Quanto mais produtividade, quanto mais, lógico, né? Ou seja, que o consumo alcance também e consiga crescer, e nós podemos ter uma produtividade, ou seja, espalhada, como é hoje, querendo ou não, grandes players, grandes estados como Rio Grande, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, hoje tem cultivares de batata. Eu acho que isso é incrível e quanto mais nós tivermos e mais profissionalizados tivermos, melhor. E uma vantagem na produção da batata de mesa em detrimento da batata para a indústria, para o processamento, é que a batata de mesa, ela tem um ciclo menor, não é? Ela é colhida antes até, não é? Isso, bem menor, exatamente. Isso, e o que faz e facilita, por isso que a batata ela enche os olhos do produtor, isso é muito interessante, porque o ciclo dela é melhor, ou seja, ele consegue, né, efetivamente conseguir girar em termos de receita orçamentária, ele consegue girar de maneira mais rápida, logicamente dentro daquela janela de plantio, dependendo da sua região, né? Tem regiões, por exemplo, do Rio Grande, que conseguem ter 2 janelas de plantio.
né? Há regiões do Brasil que já não, só tem uma janela no Brasil de plantio e colheita efetiva, tudo bem. Sim. Mas isso é imensamente interessante e faz com que se fortaleça. Perfeito. Em termos de patologia, alguma que preocupa mais? Alguma doença fúngica, requeima, por exemplo? Como é que se trabalha? Os bioinsumos já entraram também na batata? Sim, mas eu acho que hoje a batata, nós passamos por momentos mais críticos, vamos dizer assim, né, em relação a isso no passado. Houve um grande aprendizado, eu recentemente falava com um agricultor que já está na cadeia há mais de 40 anos, na área de batata, e a maior parte complexa do que a batata passou foram, há 20 anos, elas foram sanadas, né? Quando se plantava a batata binge, né? Que teve uma dificuldade muito grande, né? Em relação a isso. Adaptação. Hoje nós estamos, em termos de defesa, em relação, está muito... Eu acho que hoje o que nos preocupa, sinceramente, que é o que está acontecendo agora, nós estamos vivendo agora, né? Nessa semana, uma vez que nós estamos aí conversando com produtores, é a questão climática. Tá. Se você pegar os últimos 5 anos do que aconteceu em relação à batata, todas foram por questões climáticas. Entendi. Faz uma análise de questão climática. Então, ou por chuvas extremas, ou por sol extremo, como aconteceu, por exemplo, no início desse ano. Aconteceu temperaturas muito elevadas, você sabe muito bem que a batata ela tem uma dificuldade gigante em relação a temperaturas muito altas, por isso que ela cultiva melhor em relação a lugares mais altos. Exato. Então ela teve, no início do ano nós tivemos problemas realmente de qualidade mesmo da batata, inclusive, né, de algumas regiões que também plantam no Rio Grande e tal. E agora nós estamos passando por um momento de observação. Lógico que a batata ainda não é muito pouco uma coisa, mas essa semana o frio extremo também pode afetar grandemente, né? Tá, mas até o momento tá tudo tranquilo. Perfeito. Pois bem, quero agradecer ao Lincoln Carrenho, que é o diretor da ABIN, a Associação Brasileira da Batata in Natura, recém-criada, né? Pouco mais aí de meio ano, nesse intuito de fomentar a produção e o consumo, não é, deste tubérculo tão importante, não é, na nossa culinária brasileira e mundial. Caro Lincoln, muito obrigado, portas abertas aqui no programa, sempre que tiver novidade, pode contatar a gente aqui. Bom, muito obrigado a todos, obrigado pela sua audiência e obrigado demais, muito bom conversar sobre a nossa batata. E lembre-se, batata brasileira, sigam a gente no Instagram, esteja conosco e vamos que vamos. Um grande abraço. Grande abraço. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Um grande abraço e uma excelente semana a todos. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.